Voltamos a apresentar a Conexão pela TV e pela FM 103.3 com as informações sobre o tempo. Essa quarta-feira deve ser quente e pode ter pancadas de chuva no norte, Missões e Serra Gaúcha. Aqui na região, o dia segue nublado e os termômetros devem alcançar os 26 graus. Acompanhe agora como fica o tempo nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, o tempo deve ser chuvoso no centro-norte do estado. Nas demais regiões, o tempo fica instável. Nos vales e encosta da serra, o dia terá períodos de nebulosidade com chuva a qualquer hora. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 15 e 24 graus. Em Gramado, os termômetros marcam entre 13 e 23 graus. Em Ivoti, a mínima é de 14 e máxima de 23. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 16 e 24 graus. Em Torres, mínima de 16 e a máxima atinge os 24 graus. Desde 2011, a Unicinos promove o Fórum Brasil-Coreia do Sul em Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma oportunidade para que os dois países compartilhem experiências sobre inovação na educação, impactos no desenvolvimento da indústria, entre outros temas. Nesse ano, a terceira edição do evento será promovida entre os dias 23 e 25 de outubro, aqui no campus da Unicinos, em São Leopoldo. Agora a gente aproveita para relembrar os destaques das duas primeiras edições na reportagem de Gabriela Clemente. A primeira edição do Fórum Brasil-Coreia ocorreu na Unicinos entre os dias 17 e 19 de outubro de 2011. A temática do primeiro encontro foi oportunidades e impactos do desenvolvimento da indústria de semicondutores no Brasil. O assunto foi escolhido por ser ponto atrator de inovações incrementais e disruptivas, bem como por figurar dentre as áreas de interesse estratégico nacional. Durante o fórum, uma comitiva visitou a sala limpa da empresa HT Micron, uma joint venture formada pela coreana Hana Micron e a brasileira Parrot Participações, no Parque Tecnológico São Leopoldo, o Tecnocinos. Neste local, foi produzido o primeiro lote de chips encapsulados no Rio Grande do Sul. A inauguração da fábrica está prevista para o final deste ano. Essa nossa parceria com a Coreia é uma parceria estratégica. Quando nós escolhemos a Coreia para fazermos a primeira missão econômica e científica, nós já sabíamos que esse aporte estava em andamento. E aquela missão fechou todas as condições para que isso ocorresse agora. E esse empresário, o Mr. Choi, confiasse no Rio Grande do Sul e confiasse no seu parceiro, o Ricardo Filizola, que vem trabalhando nisso há muito tempo. A cadeia de semicondutores foi escolhida como tema central do fórum, por ser um ponto de convergência entre os dois países. Essa indústria tem se mostrado estratégica para o desenvolvimento brasileiro e o fato da Coreia do Sul ser referência mundial na área acelerou a parceria. Nós construímos uma joint venture coreano-brasileira, que é a HT Micron, e o que fica é a tecnologia, A gente começa a desenvolver, ver tecnologia até então não apropriada pelo nosso país. Na segunda edição do fórum, que ocorreu em 2012, o tema continuou sendo os semicondutores. Isso porque o evento serve para discutir como estas novas tecnologias podem se transformar em agentes para a sustentabilidade, por exemplo, para a construção de cidades mais sustentáveis. A Unicinos tem feito um papel estratégico na relação e na criação dessa indústria brasileira. Esperamos que um dia esse trabalho seja reconhecido como um cluster aqui no Rio Grande do Sul, com mais oportunidades de trabalho, com mais chances para todos os estudantes, e a gente tem em mente que num futuro não tão distante a universidade se torne uma universidade global com relacionamento com a Coreia do Sul, com os Estados Unidos em níveis avançados nessa área. Neste ano, o Fórum Brasil-Coreia tem como tema semicondutores como caminho da inovação e ocorre entre os dias 23 e 25 de outubro. E o nosso assunto aqui no estúdio segue sendo a importância da discussão sobre o desenvolvimento e gestão de ciência, tecnologia e inovação a partir de experiências do Brasil e da Coreia do Sul. É isso aí. Para isso, recebemos aqui no estúdio Sandra Schaefer, que é gestora de projetos do Parque Tecnológico São Leopoldo, Tecnocinos. Também com a gente Carlos Moraes, decano da Escola Politécnica da Unicinos e coordenador do Fórum Brasil-Coreia. E Celso Peter, que é coordenador do Instituto Tecnológico de Semicondutores aqui da Universidade. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão, tudo bem?
Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Bom, Sandra, a gente vê que essa relação das empresas sul-coreanas com o Brasil está cada vez mais estreita. Um exemplo são as duas empresas que estão instaladas hoje aqui no Tecnocinos, não é isso? Exatamente. O Tecnocinos ele é conhecido por ser o parque mais internacionalizado do Brasil. E entre os países dos quais nós temos empresa, a Coreia do Sul é uma delas. Nós já temos 2 empresas e ainda consideramos uma terceira empresa, que é a empresa que veio construir a HT Micron, que é especializada na construção de salas limpas. Bom, além disso, né, professor Carlos, a Coreia do Sul figura como o 5º parceiro comercial do Brasil e possui destaque nas pesquisas nas áreas de computação, engenharia de materiais e engenharia elétrica e eletrônica. O que é possível, então, professor, para a nossa universidade e para o nosso país esperar nesse aspecto aí da Coreia do Sul? Bom, a gente vem desde 4 anos atrás, quando começou essa aproximação até pela vinda da HT Micron para cá, de buscar essa experiência, né, através do envio de professores para lá, né? Eu fui um dos que, inclusive, passou um tempo na Coreia. E também, mais recentemente, então, a partir, na verdade, de 2012, há uma mobilidade de alunos de graduação também nessas áreas que foram mencionadas, né? Importante no sentido de buscar a experiência que a Coreia vem desenvolvendo ao longo desses anos, né? E que agora a gente, acho que chega num momento em que é importante também o que desses conhecimentos pode se trazer para cá, para buscar desenvolver também tecnologia aqui com os nossos professores, com esses alunos que devem estar se formando em breve, né, para a gente consolidar essa área aqui na universidade e no país. Tá certo. E, Celso, a gente sabe que aí um dos temas em que a Coreia do Sul também se destaca é a questão da cadeia de semicondutores, né? Por que ela conseguiu atingir esse patamar tão importante? Bom, primeiro houve um investimento muito grande. Na década de 80, o governo coreano investiu em 3 grandes empresas da área de semicondutores, cerca de $1 bilhão. Isso, na época, é muito dinheiro. E, além do investimento, a mão de obra coreana, ela sempre se destacou nas áreas exatas, né? Eles são bons de matemática, de química, de física. Então, eu diria que são os 2 principais fatores, né? Eles investiram muito e a qualificação da mão de obra. Claro que a localização da Coreia do Sul também ajudou. Eu sempre falo que houve uma espécie de contaminação do Japão. E se a gente olhar ao redor do Japão, isso aconteceu com Taiwan, com a Coreia, que as empresas japonesas foram buscar, né, países com mão de obra mais barata, porém de boa qualidade, por exemplo, para fazer encapsulamento, para fazer montagem, né, de produtos eletrônicos, né? E isso acabou contaminando esses países, né? Mas houve muito investimento e claro, a qualidade, né, da mão de obra também foi fundamental. E essa indústria é estratégica, né, para o Brasil, professor, tanto que é fruto de ações governamentais de fomento para esse desenvolvimento. Foi ao encontro disso que foi criado o Instituto de Semicondutores que o senhor coordena, professor Celso? Sim, o Instituto de Semicondutores ele foi criado para dar suporte tecnológico para a indústria de semicondutores, mas dentro da indústria de semicondutores, nós focamos em encapsulamento e teste, que é uma das 3 fases, né, da cadeia de semicondutores e é uma fase, digamos assim, que ainda não havia pesquisa no Brasil, né? Já há bastante atividades nas outras fases, que são o projeto do chip, o design, mesmo a fabricação, né? Existe, então, na URGS, na PUC, no CEITEC, essas atividades são, digamos assim, cobertas. E a parte final, que é o encapsulamento e teste, não. Então, por isso que nós focamos em encapsulamento e teste, e por causa da HT Micron, que precisa de mão de obra nessa área, né? E essa é uma área que, ultimamente, ela está evoluindo muito. O encapsulamento e teste estão ficando cada vez mais complexos, né? E com muitas novidades em termos de materiais, de tecnologia, né? Então, e o Brasil por isso, vem tentando se espelhar nesse exemplo positivo da Coreia do Sul. Também, porque a indústria de semicondutores ela é muito complexa,
o investimento é muito alto, principalmente para a fabricação do chip, dos wafers, das lâminas. E no caso do encapsulamento e teste, o investimento não precisa ser tão alto. Então, eu acho que é uma boa porta de entrada. É uma forma de iniciar realmente, né? É uma forma de desenvolver, de iniciar. É uma porta de entrada com investimento menor, risco menor, né? Mas que também está ficando, né, complexo nos últimos anos. Tá certo. A gente tem falado agora de questões que chamam a atenção do Brasil em relação à Coreia do Sul, mas também tem questões do Brasil que a Coreia do Sul se interessa. Um exemplo está aí nos combustíveis renováveis, né, professor? Como é que a gente pode entender um pouquinho melhor isso de experiências que o país aplica e que a Coreia do Sul também tem interesse? Bom, hoje no mundo inteiro há uma necessidade muito grande de buscar novas fontes de energia, né? Energias renováveis. Então, eu acredito que, na experiência que o Brasil vem desenvolvendo há tantos anos, né, isso chama atenção também para países como a Coreia, que, por outro lado, tem um sistema de automação, de controle, né, de processos bastante avançado, em função até desse desenvolvimento na área de semicondutores, e que hoje eles podem, então, se utilizar dessas nossas tecnologias também. Mas acredito eu que tudo vai depender muito, porque a Coreia é um país extremamente pequeno, né, com pouquíssimas áreas de plantio de biomassa, por exemplo, que podem gerar esses biocombustíveis que o Brasil vem crescendo, né? Então, o interesse há, mas vai ser muito mais, acho que talvez, no aperfeiçoamento dessas tecnologias, não tanto na produção, né? E, Sandra, em relação à HT Micron, né, como é que essa joint venture entre Brasil e Coreia do Sul está ajudando a transformar a região num referencial de desenvolvimento em tecnologia? Qual o maior desafio do nosso país nesse sentido? Bem, tu me fez uma pergunta e já respondeu ela. Realmente, o que acontece? Com a implantação da HT Micron, essa região, o Parque Tecnológico Tecnocino, se torna referência. Então, não são só os olhos dos brasileiros, mas são os olhos do mundo todo e da América Latina que se voltam percebendo uma fábrica dessa amplitude, dessa magnitude, né? Não tínhamos nada assim ainda aqui, né? E, por isso, por esse tipo de investimento que nós recebemos, nós acabamos posteriormente recebendo outros investimentos. Nós temos alguns investimentos já de 2009, 2010, que ocorreram no parque, que trouxeram novas empresas. Então, essa é a expectativa, que uma empresa do porte da HT Micron, com a tecnologia aplicada, venha trazer posteriormente outras empresas também de base tecnológica. Tá certo, Sandra. Bom, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta seguimos com esse assunto aqui no Conexão. Antes só, a gente já volta.